Olá, mundo. Hoje eu vou falar sobre algoritmos. Essa é uma palavra que está em voga hoje em dia por causa do impacto dos chamados algoritmos das grandes empresas de computação como Google, Facebook na nossa vida, né? Em tentar predizer as nossas ações, influenciar o comportamento, coisas do gênero. Não é sobre esses algoritmos que a gente vai conversar, porque eu vou mostrar aqui que eles não se encaixam exatamente na definição tradicional de algoritmo, que é o que eu estou interessado aqui. Enfim, então vamos seguir aqui pela definição da Wikipédia. Na Wikipédia diz que um algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. E essa é uma definição clássica, não tem problema nenhum com ela. É, um exemplo que costumam dar na hora de apresentar a ideia de um algoritmo seria uma receita de comida. Né? Por exemplo, eu vou fazer pão, então pega, sei lá, 500 gramas de farinha, 700 ml de água, junta, coloca 3 gramas de fermento. Então, uma série de instruções que, se você seguir a risca, você vai obter um pão no final. Mas eu posso argumentar que o pão não é exatamente um algoritmo, é algo que lembra, porque é uma sequência de passos. Inclusive, no pão, talvez você possa colocar uma instrução do tipo: enquanto a massa não estiver 100% livre, continue sovando. Que isso evoca alguns conceitos de programação, né, como essa execução passo a passo, talvez repetições, né, condições de parada e coisa assim. Mas talvez uma receita de culinária falhe na segunda, né, nessa especificação um pouco mais precisa, né, que diz que algoritmos são procedimentos precisos, não ambíguos, padronizados, eficientes e corretos. Que eu diria que talvez isso aqui seria um algoritmo ideal, né? Então chega em alguns pontos, ou alguns programas de computador, poderiam ser rejeitados por essa definição, porque às vezes a gente não tem certeza se eles são corretos, não tem certeza se não existe nenhuma ambiguidade. A ambiguidade às vezes pode aparecer em detalhes muito sutis da implementação do algoritmo, pode não ser uma coisa óbvia né, de cara. Mas enfim, essa é esse que é o ideal que a gente vai trabalhar. A gente vai tentar encontrar essas ideias para resolver problemas de computação que idealmente se encaixam em todas essas características, né? Precisos, não ambíguos, padronizados, eficientes e corretos. Tá, então eu vou me limitar aqui nessa discussão a partir de agora a algoritmos legítimos, algoritmos no conceito, no contexto de computação. Tá? Vamos esquecer receita culinária, os algoritmos do Google e do Facebook, que são uma mistura de algoritmos com um banco de dados gigantesco de informação que eles espionam da nossa vida. É, e vamos atacar alguns problemas mais clássicos, para mostrar para vocês, né, a utilidade dessa ideia, por que a gente fala tanto em algoritmos, por que isso está inclusive no nome da disciplina, né, APC, é, Algoritmos e Programação de Computadores. Tá? Então a ideia de algoritmo ela transcende a programação em si, porque ela não precisa ser aplicada necessariamente a uma linguagem de programação específica. Então, além de saber Python, você sabe algoritmo, já conhecimento para lidar com problemas em qualquer linguagem de programação. Tá, então vamos descer aqui um pouquinho eu não vou ler a página da Wikipedia inteira, ou um livro sobre esse assunto, mas uma forma tradicional de representar algoritmos ou essa sequência de passos é na forma de fluxogramas, porque os fluxogramas são, né, relativamente não ambíguos e representam ações e decisões que um algoritmo real poderia executar. Né? Então, coisas assim do tipo, um algoritmo, se você vai, eu não sei por que eles escolheram esse exemplo, comprar um novo, como que chama? Acho que é um abajur, um candeeiro. E então aqui é uma série de passos para você executar para conferir o que fazer. Né? Então começa com esse problema aqui, que seria uma premissa do nosso algoritmo. E aqui aqui a gente pode traduzir num programa de computador, por exemplo, no Python, como uma espécie de um if. Né? Então, se a lâmpada está enroscada, toma dois caminhos. Caso esteja enroscada, a gente segue aqui para baixo. Caso não esteja, vai para o caminho do não, né? Enroscar a lâmpada. E eu sugeriria, talvez, verificar, né? Você pode ser que a lâmpada não esteja enroscada e ainda assim queimada, né? Então, eu não gostei muito desse algoritmo. Não sei se ele é preciso, correto, enfim. E aqui segue nessa sequência de passos. Se ela estava enroscada, verifica se ela está fundida, eu acho, queimada, né? Talvez, não sei se isso aqui veio de português de Portugal. Troca a lâmpada queimada. Caso contrário, talvez o problema seja no abajur. E compra um novo abajur. E eu diria que em todos os casos, talvez deveria voltar aqui para verificar se ele acende ou não. Porque se ele continuar não acendendo, talvez você compre o abajur, depois tem que enroscar a lâmpada ou trocar a lâmpada, porque o abajur estava quebrado e a lâmpada também. Mas enfim, não importa. Essa ideia do fluxograma é bastante intuitiva.
né? E algo que a gente consegue, enfim, acompanhar e traduzir para programas de maneira razoavelmente simples, tá? Mas muitas vezes essa tradução não é tão direta, né? Então, um problema de decisão como esse, a gente sabe que tem que traduzir num if. Mas alguns outros formatos de fluxograma envolvem laços, né? Coisas do tipo, se, como que chama? Se ela estiver enroscada, aí volta aqui para conferir se o abajur não acende. Né? Então, esse tipo de laço, que significa você poder dar a volta em vários comandos, né, várias instruções no fluxograma, em linguagem de programação, geralmente pode ser traduzida num laço do tipo for, while, alguma coisa assim. Por isso que esses construtos recebem o nome de laço. Porque no fluxograma, um for seria representado por uma voltinha, né? Um laço fechado na cadeia de instruções. Você vai poder voltar várias vezes nos mesmos comandos. E nem sempre, quando eu represento um fluxograma na forma de laço, nem sempre é fácil traduzir isso para um for de verdade. Tá? Algumas linguagens de programação antigas tinham um conceito que a gente chamava de go-to, que eu poderia, né, elas davam a opção de comandar o nosso programa para migrar para uma linha arbitrária no código, certo? Então, ao invés de fazer um laço do tipo for ou while, que é algo relativamente limitado e fácil de entender, o go-to permite você, dependendo de uma condição, pular para qualquer outra linha de código e dá para fazer o laço usando o go-to. Essa é uma maneira considerada hoje em dia arcaica de programar. Tem algumas situações muito raras onde isso pode ser considerado legítimo, uma boa prática, mas na maioria das vezes é, é algo a ser evitado. Tá? Inclusive, boa parte das linguagens de programação modernas, inclusive Python, nem dão a possibilidade de fazer GoTo. Então, eles impossibilitam GoTo. Então, no Python, nem se você quiser arriscar por essas águas, é possível. Tá? Então, tem que traduzir tudo para laços ou chamadas de função recursiva, coisas assim. E nem sempre essa representação do fluxograma é a mais fácil de fazer. Outra limitação do fluxograma é que ele é uma imagem. Às vezes é mais fácil transferir um arquivo de texto, ou principalmente produzir o arquivo de texto e mandar de um lado para o outro, do que o próprio fluxograma. Tá? Então a gente vai ver uma outra maneira de representar um algoritmo que é na forma a gente chama de pseudocódigo, que é como se fosse uma linguagem de programação inventada que não precisa necessariamente existir. Tá? Então aqui a Wikipédia dá um exemplo, gosto muito desse exemplo, depois a gente vai ver um melhor, de pseudocódigo para um programa que calcula a média das notas de um aluno. Tá? Então ele pede aqui, declara várias notas, várias variáveis, na verdade. E a ideia dessas pseudolinguagens é que elas devem usar instruções que sempre podem ser traduzidas em qualquer linguagem de programação, pelo menos qualquer linguagem de programação minimamente tradicional. Né? Tem algumas linguagens super especializadas que não têm alguns comandos que podem ser considerados muito básicos. Né? Por exemplo, algumas linguagens genuinamente não possuem o comando while ou for, ou nada parecido com isso. Tá? Então, às vezes não dá para traduzir algumas dessas ideias para essas linguagens. Mas, enfim, nosso algoritmo nem tem nenhum laço. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, né? Declare algumas variáveis, que né, ele pede para escrever uma mensagem na tela, ler, escrever outra mensagem, ler, enfim, ler as notas. Tudo isso a gente poderia traduzir para Python, tá? E poderia traduzir para qualquer outra linguagem de programação. Então, a ideia do pseudocódigo é mostrar numa linguagem que seja muito intuitiva, que um programador poderia traduzir para sua linguagem de programação sem nenhum problema. Eu diria que código Python, para mim, é mais intuitivo do que isso, mesmo se eu fosse um programador de outra linguagem. Mas, enfim, pelo menos isso aqui evita qualquer truque específico de uma linguagem de programação, que é uma linguagem inventada pensando numa espécie de denominador comum entre as linguagens de programação. Tá? Então, eu vou copiar esse pseudocódigo no VS Code, eu esqueci de criar o arquivo aqui. Chamar pseudo. E vamos traduzir para Python, tá? Então, vocês vão ver que várias vezes a tradução para Python é até mais simples do que o pseudocódigo. Mas isso vai depender da linguagem para a qual a gente vai fazer a tradução, né? Tem algumas linguagens que exigem um pouco mais de esforço de programador, então geralmente o pseudocódigo é uma representação mais compacta do código do que o código final, com menos detalhes técnicos. Ou numa linguagem tipo Python, que é muito próxima de um pseudocódigo, e ela foi desenhada para ser parecida com um pseudocódigo, às vezes a representação Python vai ser tão simples quanto o pseudocódigo, às vezes até mais simples, certo? Então, por exemplo, algumas coisas a gente pode cortar. Aqui, eles resolveram usar
barra barra para representar comentários, eu vou trocar para os hashtags. Python não precisa de declaração de variáveis, eu não preciso falar que meu programa está iniciando e não preciso, vou tirar toda essa seção de declarações. O que seria a função escreva, no Python vira print. Tá? Então, na pseudolinguagem que a Wikipédia sugeriu aqui, né, eu tenho strings, a capacidade de imprimir strings, perguntar coisas para o usuário. O que seria leia, é que ele está falando assim, leia a nota 1 como um número. Em Python, eu trocaria para algo um pouquinho diferente, né? A gente teria que usar a função input, então seria input, e o resultado da função input eu salvo nessas variáveis. Tá? Mas não só isso, porque como essas variáveis são todas números, eu vou converter para float, e agora eu vou ter essas notas em floats. Aqui ele calcula a média, e aqui algumas condições, dependendo do que a média faz. Ele está usando um condicional do tipo if, usando essa notação. Se condição, então faça tais coisas. E quando terminar, ele explicita aqui fim C. Python, né, o if é um pouquinho diferente. If, dois pontos, a vírgula é escrita como ponto, então vou colocar assim. E não precisa de declarar o fim do bloco if. If média. Tá, aqui está a conversão do pseudocódigo para Python. Se eu soubesse C e não Python, a gente poderia pegar a mesma ideia como base e converter para C, por exemplo. Tá, eu diria que tem alguns truques no Python que podem deixar essa implementação mais simples. Né? Então, por exemplo, esses 4 primeiros prints, eles estão aqui para mostrar uma mensagem para o usuário. A mensagem que vai ser mostrada no terminal quando para pedir alguma entrada para o aluno. Então, eu vou tirar do print e colocar aqui no argumento do input. A gente pode apagar esses prints aqui. Vamos juntar essas variáveis. Aqui ele faz todos os cálculos. E ninguém merece essas variáveis com letras maiúsculas, né? Eu acho horrível. Eu vou fazer o seguinte. A gente não está nos anos 50, então já existem letras minúsculas, já foram inventadas. Tá, eu vou mostrar um truque aqui. No VS Code, se digitar Ctrl P, ele abre uma barra de comandos. E se eu começar com esse símbolo, né, de maior, ele mostra uma série de comandos que eu posso fazer. Eu posso procurar pelo nome. Então, quero converter para minúsculas. Ou se quiser pegar a versão em inglês, lowercase. Digita aqui, ele vai encontrar. Já que eu converti só uma variável, né? Devia ter convertido o código todo. Tá, se quiser deixar aqui alguma coisa maiúscula, deixa um pouquinho mais inclusivo. E tá lá, nossa aluno, aluna. Deve ser usado os xizinhos. Certo? Então, tá aqui a tradução daquele algoritmo para Python. Esse programa é um programa muito simples. Né? Não tem nada demais. Então, vou propor um desafio aqui. Vamos pegar um algoritmo não trivial. Uma coisa que faz algo realmente, genuinamente mais complicado e que seja legal poder fazer essa tradução, pegar as ideias. E a coisa interessante do algoritmo é que, às vezes, como a gente entende os passos, eu posso fazer a tradução mesmo sem entender exatamente como o algoritmo funciona. É óbvio, idealmente a gente sempre deve entender como ele funciona. Mas eu vou mostrar para vocês que nem sempre é trivial ter esse entendimento muito aprimorado. Ou, às vezes, tem alguns limites, dependendo do algoritmo, sobre até quando a gente pode entender ou executar, enfim. Vai fazer sentido. Tá? Então, eu já falei aqui. Eu vou comentar brevemente sobre os tipos de algoritmos, porque a gente vai usar um deles. Tá? Então, existem várias classes de algoritmos que a gente pode, ou vários adjetivos que eu posso falar sobre um algoritmo. Então, por exemplo, o algoritmo pode ter recursão. Quando tem recursão, significa que, de alguma maneira, uma função vai chamar ela mesma, possivelmente várias vezes, como forma, né, como estratégia de resolver um programa. Ele pode ser iterativo, que significa que ele é baseado em laços, do tipo for, while, coisas assim. Tá? Então, tem várias características. Um algoritmo lógico, né, que pode ser visto como uma derivação lógica. Se ele pode ser executado em paralelo ou serialmente, seria passo a passo. Né? Tem alguns algoritmos que permitem paralelização. Isso pode ajudar bastante a aumentar a velocidade do programa ou da execução do algoritmo. Por exemplo, a maior parte dos computadores hoje em dia possuem vários núcleos. Né? O meu, por exemplo, tem 6 núcleos, sendo que cada núcleo possui 2 núcleos virtuais. Né? Então, o processador, ele como que chama? Ele se mostra para o sistema operacional, cada processador como se fossem 2. Então, é como se no meu computador tivessem 12 processadores.
Se você conseguir paralelizar e executar instruções nos 12 simultaneamente, seu algoritmo pode rodar até 12 vezes mais rápido do que executar todas as instruções em sequência, né, para o meu computador em particular. Mas, enfim. É, então, tem essas características do algoritmo, né, um determinístico, não determinístico, significa se vai usar números aleatórios ou não. O exato e aproximado, em algumas situações, a gente não consegue resolver o problema de maneira exata, e eu preciso invocar uma aproximação numérica do problema. Isso pode parecer uma coisa ruim, mas é usado o tempo todo. Pega, por exemplo, todas as funções, não sei se todas, mas boa parte das funções do módulo MAF, inclusive a constante π aqui, cosseno, seno, exponencial, raiz quadrada, são todas soluções aproximadas. São algoritmos que resolvem um determinado problema de maneira aproximada. Às vezes, para alguns resultados, alguns argumentos, ele retorna a resposta exata. Em alguns outros casos, talvez não. Talvez ele retorne uma resposta aproximada, mas se a aproximação for boa o suficiente, né, se, por exemplo, todas essas casas decimais estão certas, um probleminha talvez na última, ou talvez porque faltem casas decimais aqui, na prática não faz muita diferença uma solução aproximada, uma solução exata, quando a gente não exige um nível de precisão tão grande do nosso resultado. Tá? É óbvio que isso vai depender da aplicação. Se você quiser usar o número π para construir um objeto físico, sei lá, uma esfera, algumas poucas casas decimais já vão ser mais do que o suficiente. O resto aqui começa a virar, sei lá, de interesse teórico para matemáticos. Mas vai depender da sua situação, né? Por exemplo, teve uma proposta recente de redefinir o quilo, desculpa. O quilo foi a última unidade do sistema internacional que era baseado num objeto físico. Existia um quilo, literal, um pedaço de ferro de 1 quilo que ficava num porão em Paris, que representava 1 quilo. Quilo era quilo. Se aquele pedaço de ferro adquirisse ferrugem, sei lá, mudasse de peso de alguma maneira, o quilo mudava para todo mundo. E óbvio que essa é uma situação ridícula. Então decidiram redefinir o quilo usando constantes fundamentais da natureza. E uma das propostas foi fazer uma esfera de, se não me engano, era silício, de algum material que a gente consegue controlar muito bem o processo de fabricação, com tamanho exato, com determinado número de raios. Aí, nesse caso, por exemplo, talvez seria a situação onde a gente precisaria do π mais preciso possível para fazer um objeto físico. Tá? Então, mesmo essa precisão depende. Se você quer só desenhar um círculo no papel ou algo assim, quer saber a quantidade de barbante para fazer a borda de um círculo, pode usar aproximações bem ruins. Se não, pode usar, né, às vezes a gente precisa de aproximações muito boas. O computador tem um limite na implementação padrão dessas funções matemáticas, que tem a ver com a precisão dos números de ponto flutuante nativas do computador, dos números que o processador consegue lidar diretamente. Mas existem também técnicas e bibliotecas que permitem aumentar essa precisão se for necessário, tá? Mas aí normalmente a execução é muito mais lenta. Então é bom saber essas coisas, se você tem precisão suficiente, não tem. Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa declaração de algoritmo. Não quero falar muito sobre precisão de números, é um tema de uma aula lá para frente. Tá? Então aqui tem também a classificação por paradigmas, que tem a ver com estratégias de montar algoritmos. Tá? Eu não quero falar sobre todos, a gente vai fazer um exemplo de divisão e conquista. Tá? Eu vou fazer um algoritmo de ordenamento de listas. Vou fazer 2 exemplos, um mais intuitivo e um usando um algoritmo formalizado, estudado, que a gente conhece as propriedades teóricas, para motivar vocês, verem que vale a pena fazer esse esforço, porque muitas vezes, quando a gente pensa um pouquinho sobre nosso algoritmo, nossa estratégia de implementação, pode ser que a gente encontre soluções bem mais eficientes do que uma implementação puramente intuitiva. Tá? Então a gente vai fazer um algoritmo de divisão e conquista, ele recebe esse nome pela ideia de pegar um problema grande, dividir em problemas pequenos, até que o problema seja pequeno o suficiente que a gente consiga conquistar, ou seja, consiga resolver aquele problema tão pequeno que chega a ser trivial, e aí junta isso para formar a solução final. A gente vai fazer um algoritmo desse, um merge sort, mas antes eu quero propor fazer um algoritmo intuitivo. Depois a gente traduz o merge sort para Python e vê se tem alguma vantagem ou não. Tá? Tem outras estratégias de criação de algoritmos. Isso aqui tudo é um tema de um curso inteiro só para isso, aliás, mais de um curso, tem 2 cursos na FGA, por exemplo, só para lidar com algoritmos e mais avançados, algoritmos, estruturas de dados, coisas assim. Então, eu vou parar a nossa discussão teórica por aqui. Tá? Vou falar então sobre algoritmos de ordenamento. Vamos começar com uma ideia
simples. Eu quero pegar uma função, eu quero reimplementar a função sorted do Python. Tá? Não precisava, ela já está pronta. Se eu quiser, no mundo real, ordenar uma lista de valores, uma lista de elementos, eu diria que 99% das vezes a melhor solução é usar a função sorted, que já está pronta no Python, debugada, provavelmente vai rodar mais rápido do que qualquer coisa que a gente tentar fazer aqui em Python. Tá? Então eu vou fazer uma função que recebe uma lista e aqui eu vou marcar o tipo do argumento de entrada e o tipo de saída só para lembrar. Essa notação aqui é opcional no Python. Você pode falar que aqui eu estou recebendo uma lista do tipo list, estou recebendo essa variável LST, que em princípio poderia passar qualquer coisa, mas eu estou falando. A entrada deve ser list e a saída também vai ser uma outra lista. E a nossa estratégia aqui vai ser o seguinte, eu quero criar uma lista de saída com os mesmos elementos da lista original, mas ordenada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma seguinte estratégia. Eu vou consumir a lista de entrada para criar uma nova lista de saída, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar eu quero ordenar do menor para o maior. Então, eu vou pegar o menor elemento da lista original, x, certo? E o que eu sei? Que esse menor elemento da lista original, ele vai ser o primeiro elemento da minha lista de saída, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a lista de saída e adicionar ele lá. E o que mais que a gente vai fazer? Eu preciso tirar esse elemento da minha lista original. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista original, usar essa função index, que retorna a posição do elemento na lista. E depois eu apago esse elemento da lista. Tá? Então, essa é a sequência de passos para começar um ordenamento. Aqui eu pego o menor elemento. Se eu repetir essa série de instruções várias vezes, ele vai tirando cada elemento da lista original, e acrescentando na lista de saída. Para a gente entender, né, o processo, eu vou colocar uns prints aqui. Tá? Então, eu vou botar um print mostrando o estado atual da lista ordenada, chamar de lista de entrada, e a lista de saída. No final, eu quero retornar a lista de saída ordenada. Saída. Tá, vamos ver o que acontece executando uma iteração desse algoritmo. Então, eu quero ordenar essa lista, vou colocar uma lista de números meio aleatórios. Vou escrever alguns números. Tá? Então, tem alguns números que estão fora de ordem. E nosso objetivo é depois chegar num resultado onde ele retorna uma lista toda ordenada, bonitinha, certo? E né, do menor para o maior. Então, vamos executar aqui. Então, quando ele faz isso, ó, ele começou a fazer a lista de saída corretamente, concorda? Ele pegou o menor elemento da original, tirou da original e colocou na de saída. A gente tem que fazer isso várias vezes. Então, para fazer várias vezes, eu vou só colocar um outro print aqui, com uma espécie de linha. Fazer minha linha assim, eu posso fazer uma linha assim, ou de maneira mais elegante. Eu mando repetir 40 vezes para formar minha linha. E o que eu preciso fazer então? Eu tenho que repetir essa série de instruções várias vezes. Então, repetir isso até onde precisar. E qual que é a condição de parada? Enquanto tiver algum elemento na lista original. Então, enquanto o tamanho da lista original for maior que 0, eu vou tirando os elementos dessa lista original e passando para a lista ordenada já de forma ordenada. Então, quando a gente executa isso, agora aqui está o resultado de cada passo. Então, depois do primeiro passo, né, que são esses prints, ele tira o primeiro elemento, coloca aqui. O menor que sobrou é 1. Então, ele acha o 1, coloca na lista de saída. Depois, o segundo menor, o que sobrou o menor aqui é o 10. Tá? Então, ele tira o 10 daqui, coloca na de saída. Vai fazendo isso até zerar a lista de entrada e criar uma lista ordenada como resultado. Deu certo o nosso algoritmo. Tá? Então, parece uma boa estratégia. Aqui eu posso tirar esses prints, porque eu não preciso mais deles. E a gente pode fazer algumas alterações. Tá? Então, essa história de zerar a lista de entrada não é muito boa, porque pode ser um pouco surpreendente, né? Para quem está usando a função, você passar a lista para a função para receber uma cópia ordenada e, ao mesmo tempo, ele destruir a sua lista original. Não é, no mínimo, eu diria que é um pouquinho mal educado. Tá? Então, a gente pode consertar isso fazendo o seguinte. Eu não salvei, por isso que ele fez isso. Né? Então, aqui ele apagou tudo que estava na lista original. Eu posso começar, então, o meu algoritmo criando uma cópia da lista original, porque agora ele vai destruir a cópia e não a lista original. Então, isso protege o nosso programa. Aí aqui tá bom. A gente tem a lista original desordenada e a lista ordenada como resultado. Tá? Então, gostei. Esse algoritmo é um
conhecido como Bubble Sort. É considerado um dos piores algoritmos de ordenamento de lista, mas vamos lá. Ele é intuitivo, é fácil de implementar. Então, vou chamar assim. Ele tem esse nome, não é exatamente Bubble Sort, mas enfim, é uma variante. Bubble Sort faz isso de uma maneira ainda pior, que é subindo cada elemento, assim, você vai andando de vizinho em vizinho. Mas enfim, eu vou chamar de ordenar simples. Não é exatamente o Bubble Sort. Vou deixar essa função aqui, porque agora a gente vai fazer outra. E eu vou comparar as duas. Essa já funciona. Então, se o meu único objetivo é conseguir fazer alguma função que funcione, já cumprimos o objetivo. Mas geralmente é um pouquinho mais do que isso. A gente quer que as coisas funcionem, sejam rápidas, gastem pouca memória, todas essas preocupações. E vocês vão ver que existem maneiras melhores de fazer a mesma operação. Tá, então vamos para a Wikipédia falar sobre o merge sort. Eu não vou entrar nos detalhes da implementação, porque na verdade eu não quero nem explicar especificamente esse algoritmo. Eu quero usar a ideia do pseudocódigo para a gente traduzir no programa em Python e ver isso funcionando, ou não, né? Quem sabe. Mas o merge sort, basicamente, se vocês olharem aqui a animação, ele vai animando, ele vai ordenando pedacinhos pequenos da lista. Então, geralmente, de par em par primeiro, aí depois de 4 em 4, metade da lista, até chegar nessa última parte aqui, que tem duas metades da lista. Então, ele ordena sublistas e vai juntando as sublistas de maneira ordenada. Por isso que tem esse nome, merge sort. Merge é juntar em inglês, então ele vai fazendo isso. Ele vai ordenando as sublistas, juntando as sublistas de maneira ordenada, até compor a lista inteira. E por isso que ele é um algoritmo de dividir para conquistar. Aqui eu acho que tem uma animação melhor. A gente começa com forma os pares a partir da lista original, depois ele vai ordenar cada par, isso é fácil, né? Ordenar um par está fácil. E vai juntar, agora ele está juntando aqueles dois pares de forma ordenada, agora ele vai juntar esses dois pares, então ele pega, né, o menor que sobrou de cada lista, e agora ele vai juntar essas duas sublistas, ele pega sempre o menor, então 2, agora vai vir o 3, depois o 4, depois o 5 que está aqui. Se tivesse aqui, por exemplo, o 5 e o 6, né? O 6 é menor que o 7, então ele pega o 6, depois o 7, 8 e ordena a lista. Essa é a ideia básica do algoritmo, mas eu estou mais interessado em traduzir esse pseudocódigo. Curiosamente, ele tem implementação em várias linguagens, por exemplo, C, C++, que é implementação, não sei por que tem nas duas, porque não usa nada específico de C++ aqui, mas enfim, o Wikipedia às vezes tem seus pontos baixos. Depois Java, que é sempre um ponto baixo, e a implementação de Python está horrível, ela não tem a menor correspondência com o pseudocódigo. Então, o que a gente vai fazer aqui é traduzir o pseudocódigo e ignorar essa implementação de Python, que parece uma tradução de alguma dessas implementações daqui de cima. Ou nem isso, não sei de onde veio. Então, vamos pegar esse cara aqui e definir o nosso... Tá, então aqui foi essa linguagem inventada, tá? Então, não faz sentido eu formalizar a linguagem de pseudocódigo, porque ela não existe. Ela, por definição, uma pseudolinguagem, algo que parece uma linguagem de programação que a gente consegue entender qual é a intenção de quem está comunicando o pseudocódigo, mas não é necessariamente executável, certo? Então, eu vou traduzir para Python. Então, quando ele fala aqui, ó, vamos declarar uma função, merge sort em Python, declarar a função, usa o comando vec. Aqui, esse vetor A, ele está querendo falar para a gente que A é do tipo vetor, que é uma outra maneira de chamar listas. Então, eu vou apagar essas declarações de tipo, porque o Python não usa. O Python não precisa de declarar o fim da função. Retornar vira return, a gente tem que traduzir algumas coisinhas aqui. E aqui ele está falando para selecionar daquele vetor A, aqui vira return, tem que colocar os dois pontos, C vira if, indentar mais bonitinho. E aqui ele está selecionando do 0 até a metade do tamanho da lista. Tá, esse N aqui, ele não fala no algoritmo, tá implícito. Aqui vamos alinhar isso aqui direito. Tá, ele não fala no algoritmo, mas é o tamanho da lista. Tá, e que ele está falando para pegar os elementos do 0 até metade do tamanho e da metade mais 1 até o final. Tá? Em Python, a notação é um pouquinho diferente. Seria assim, 0 até n sobre 2. Mas n sobre 2 é uma armadilha, porque é a metade da lista. Só que em Python, quando você divide um número por outro, o resultado dá sempre um número com casas decimais. Então pode dar, por exemplo, 1,5. Imagina que seja uma lista de 5 elementos. N sobre 2 daria 2,5. E não faz sentido andar até o índice 2,5. Esse índice não existe, o índice tem que ser inteiro. Então a gente tem que usar a divisão inteira. Eu posso ou converter para int o resultado, para tirar a parte decimal,
ou, eu acho mais prático, usar essa divisão com duas barras, que é a divisão inteira, que ele sempre trunca o resultado para descartar a parte decimal. Tá? Então, aqui ele vai do AN mais 1 até o final da lista. E aqui tem outra armadilha também, tá? Aqui, porque ele está incluindo, na notação original, vamos lá. O argumento é que ele vai desse elemento até esse, inclusive ele. E no Python, né, na notação de fatiamento, ele não inclui o último elemento. Então, ele não inclui esse n mais 1. Aqui a gente deveria colocar um n mais 1, tá? Porque ele vai pegar até a metade da lista. E aqui ele continua, da metade até o final. E até o final eu posso simplesmente descartar, tá? Eu diria que o pseudocódigo está errado aqui, porque ele está misturando uma... Como não dá para executar, às vezes é difícil achar os erros, né? Mas enfim, ele está misturando aqui o indexamento a partir do 0 até 1, e o indexamento baseado em 1. Porque aqui a lista tem n menos, né? O índice vai até n menos 1. Se ela tem n elementos, o índice vai até n menos 1. Tá? Então o que ele está falando aqui é o seguinte: se o tamanho da lista for 1, eu esqueci de botar, além de A, né? Não é só len. Se o tamanho da lista for 1, retorna a própria lista. Tá? Eu diria que se for 0 também, retorna a própria lista. Então vamos colocar esse menor ou igual para pegar mais casos. E a próxima parte do algoritmo é essa função mesclar, que é a função que vai juntar as duas listas de maneira ordenada. Tá? Então vamos lá, def mesclar, ele declara o tipo das variáveis, a gente não precisa declarar o tipo. Tá? Então aqui esse vetor C está falando, cria uma lista vazia, né? Declara um vetor C que ele está assumindo que vai ser vazio, né? Mas não falou direito isso. A gente vai declarar o vetor, ou a lista, e traduzir esses comandos. While, olha só a mistura do inglês com o português. A beleza do pseudocódigo é que você pode errar impunemente. If, else, achei que a culpa era minha, mas está na Wikipédia. Quem quiser colaborar com a Wikipédia pode fazer essas pequenas correções. Esse é um dos motivos que eu não gosto muito do pseudocódigo, para falar a verdade, porque ele é essa linguagem mal definida. Quando traduz para Python, geralmente dá um programa tão legível quanto. Então, por que não colocar logo em Python? Mas, enfim, isso aqui eu nem reconheci ainda que é código Python, o que está faltando? Essa operação, enquanto A e B têm elementos, isso não funciona em Python, eu tenho que traduzir para Python. Né? Enquanto o tamanho de A é maior que 0, ou tamanho de B maior que 0, essa é uma outra maneira de representar essa mesma ideia, né? Enquanto as duas listas contiverem algum elemento. Então, eu pego, enquanto A for maior, o primeiro elemento de A for maior que o primeiro elemento de B, adiciona B ao final de C, vamos traduzir isso. Adicionar B0 ao final de C significa pegar C, vamos fazer aqui, vira um comentário, C.append B0, concordam? Isso adiciona B0 ao final de C. E remover B0 de B vira del B0. Deletar o elemento na posição 0. Adicionar A0 ao fim de C, C.append A0, e remover A0 de A, deletar o elemento na posição 0 de A. Aí vamos lá, enquanto A tem elementos, eu posso traduzir A tem elementos como tamanho de A maior que 0, enquanto B tem elementos, eu posso traduzir como tamanho de B maior que 0. E aqui vamos colocar os comentários e traduzir para código de verdade. Então, adicionar A ao final de C vira C.append A0. Remover A0 de A seria deletar A0. E aqui vai ser muito parecido, trocando A por B. C.append B0 e remover B0 seria del. Tá, vamos ver se essa função merge sort funciona. Vou botar 2 elementos repetidos aqui só para sacanear. Um número negativo, por que não? Então, quando a gente executa, o que aconteceu? Um erro. Ah, só ler o erro aqui, mas eu já sei o que é. Ele está dando erro nessa linha. A linha 18 fala que os índices do fatiamento precisam ser inteiros. É porque eu esqueci da barra barra aqui. Acho que eu fiquei mudando esse código de um lado para o outro. Esqueci de colocar a barra barra. Tá, e aqui deu problema. Problema de recursão. Vamos ver, ele está falando que ele não saiu desse loop. Ele está chamando o merge sort várias vezes. Então vamos tentar debugar o problema aqui. Tá, eu vou ver o que acontece aqui quando eu mando imprimir A, só para a gente entender o que está acontecendo. Tá, ele está dando esse problema de recursão com a lista de 2 elementos.
Eu acho que tem a ver com o jeito que ele fatia, quer ver? Acho que a gente tem que tirar isso aqui. E aqui eu traduzi errado. Os dois precisam ser não vazios, porque um or deve ser um end. A tradução não é tão simples, né? E agora ele conseguiu resolver. Tá, notem o que que acontece aqui. Eu passei primeiro esse argumento, tá? Então ele vai dividir essa lista em dois. Ah, então aqui seria uma sublista e aqui a outra sublista, certo? Esses são os primeiros índices daqui e aqui são os primeiros índices dessa aqui, né? Os seguintes, desculpa. Ah, e para ordenar essa lista, ele divide nessa sublista e no que sobrou aqui, né? E para, enfim, para tentar ordenar essa, divide nessas duas. E vai fazendo isso. Com isso, ele vai construindo o, o merge sort. Tá? Para simplificar um pouco as coisas, eu vou mostrar para vocês alguns truques de Python específicos que a notação do algoritmo não utilizou, porque ela é genérica, ela serve para qualquer linguagem de programação. Então, vou começar com algumas pequenas transformações. Né? Primeiro aqui, eu não preciso criar essas variáveis assim. Eu posso, se quiser, já colocar a fatia diretamente em L1 e L2. Se quiser, eu posso, inclusive, já, como eu só uso L1 uma vez e L2 uma única vez, já posso copiar e colar a implementação. Isso deixou a nossa função bem mais compacta. Tá? E nesse caso aqui, eu gosto de botar o else. O else é desnecessário, mas eu acho que ele ajuda a pensar assim. São dois casos, em pé de igualdade. Um com listas pequenas, onde a gente simplesmente retorna a lista, e outro com listas grandes, onde eu preciso chamar o algoritmo de forma recursiva em pedaços da lista. Esse de mesclar, ele vai receber duas listas, juntar as duas listas de maneira ordenada. Então, qual que é a ideia aqui? Enquanto as duas listas tiverem elementos, ele vai sempre pegar, né, olhar o primeiro elemento de cada lista e pegar o menor dos dois. Então, se o menor elemento vier do A, aliás, esse caso aqui, se o menor vier do B, eu inverteria isso aqui. Eu acho que fica mais bonitinho. Eu inverter esse sinal e trocar. Mas isso é uma escolha puramente estética. Tá? Então, se o menor veio do A, eu vou adicionar o A e tirar ele da lista. Tá? Essa operação de pegar o valor e tirar, no Python pode ser escrita como um único comando, pop de zero. Né? Lembrar, tirar o primeiro elemento da lista, ele vai apagar e retornar o valor. Então, isso aqui já se reduz a uma única linha. E aqui, nesse caso, eu também posso fazer o mesmo truque para B, pop 0 de B, certo? Isso aqui, então, enquanto tiver elementos nas duas listas, eu comparo o menor de cada e insiro o menor dos dois na lista C. É isso que esse loop está fazendo. Tá, mas às vezes uma das listas é maior que a outra, ou uma colocou mais elementos e sobrou muitos elementos da outra. Então, o que esses dois loops estão fazendo, no fim das contas, é incluir o resto que sobrou de A ou de B na lista C. Tem um jeito bem mais fácil de fazer isso. Em vez de fazer um laço e consumindo um a um cada elemento e colocando, né, no final, eu posso simplesmente pegar o c.extend A e o c.extend B. Essa função extend faz justamente isso. Ela é uma espécie de append, mas diferente do append que recebe um único elemento e coloca no final, o extend recebe uma outra lista e inclui todos os elementos da outra lista no final. Tá? E se eu quiser obrigar ele a consumir as duas listas, eu posso depois limpar o A e o B. Tá? Então, na verdade, esse código aqui pode ser trocado simplesmente por essas duas linhas. Então, esse laço aqui vira c.extendA e o laço de baixo, que vai tirando os elementos de B, vira c.extendB e b.clear. Se quiser ser mais esperto ainda, você pode somar as duas listas, A mais B, e fazer um único extend. É assim. Eu vou voltar aqui. Tá? E esse clear, tecnicamente, não é necessário, mas é só para manter a propriedade de que as listas de entrada vão ser sempre inteiramente consumidas. Se eu falar assim, se mesclar é uma função interna, eu não quero que ninguém mexa com isso, eu faço o que eu quiser. Se quiser, eu tiro esses caras aqui. Se quiser, eu ainda posso fazer assim, C mais A mais B na saída e economizar algumas linhas. Mas isso não é necessariamente a maneira mais eficiente de fazer as coisas. Eu vou deixar assim porque é mais curto. É uma maneira de medir eficiência pelo número de linhas. E continua funcionando. Tá? Que eu retorno essas três linhas, essas três listas, desculpa. Ótimo. Tá, e o que a gente vai fazer, então? O que dá para melhorar ainda? Esse len A e len B, eu posso usar um truque do Python, que é o seguinte. Cadê o terminal?
todo objeto do Python tem um valor de verdade. Ele pode ser convertido em verdadeiro ou falso, dependendo do valor. A gente faz a conversão usando a função bool. Para números, o zero é falso e qualquer outro número é verdadeiro, tá? Mesmo que seja um número muito próximo de zero, ele vai ser verdadeiro. Então, zero é falso, qualquer número é verdadeiro. Para listas e coleções, de maneira geral, coleções vazias são falsas, coleções com pelo menos um elemento são verdadeiras. Então, eu não preciso, de fato, calcular o tamanho da lista. Posso falar, se a lista A e a lista B não estiverem vazias, né, se tiver coisa em A e B, faz isso. E essa acho que é a versão final, tá? Notem que o código real ficou bem mais curto que o pseudocódigo. Mas, enfim, o pseudocódigo ele é feito para ser essa espécie de linguagem universal, não executável, mas que você consegue traduzir as ideias. É uma maneira de representar uma série de instruções que você consegue traduzir para qualquer linguagem de programação. E por que a gente gostaria de aprender essas diferentes estratégias de implementação? Já fiz essa, por que explorar outras ideias? Um motivo tem a ver com eficiência. Porque nem todos os algoritmos são iguais do ponto de vista da eficiência. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou pegar uma lista, essa função shuffle, ela bagunça uma lista. Então, vamos pegar uma lista aqui de elementos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela embaralha a lista. Agora ela está embaralhada. Eu estou fazendo isso porque eu quero criar listas bem grandes. E eu não vou digitar todos os números de listas bem grandes. E eu vou usar essas minhas funções: ordenar simples e merge sort. Então, eu já estou na pasta correta, então eu posso importar o nome do arquivo, que é ordenamento.py. E aqui dentro eu tenho as duas funções, merge sort e ordenar simples. Eu vou chamar o ordenar simples de F1 e o merge sort de F2. São as duas funções de ordenamento de lista. Tá, vamos aplicar aqui, eu vou criar uma lista aleatória. Vai ser a lista pegando 1000 números. A gente embaralha, porque ela já está ordenada do jeito que está aqui. E vamos executar os dois algoritmos. Eu vou primeiro executar o ordenar simples, seria o F1, nessa lista. E ele ordena, parece que ordenou direitinho. Se eu executar o F2 na mesma lista, eles obtêm a mesma lista. Então a resposta dos dois algoritmos é igual. Mas vamos ver o tempo de execução. No Python eu posso fazer assim, no IPython, usar esse comando, né, %time, ele vai executar várias vezes a função, calcular o tempo médio de execução e mostrar. Então, F1 demorou 5,49 milissegundos, enquanto que o F2, que é o merge sort, vamos ver quanto que vai demorar. 1,65. Então, o merge sort parece que ganhou. Mas não é só isso. Ele ganhou nesse exemplo de uma lista com 1000 elementos. E gera 5, né, 1 milissegundo ou 5 milissegundos é um tempo muito pequeno para a maior parte das aplicações. Então, a gente poderia falar, tá, para várias aplicações práticas, não importa muito. 5 ou 1 é quase instantâneo. Mas se eu fizer F1 da lista, parece instantâneo. E eu vou falar para vocês, com certeza ele demora muito mais tempo dando print na lista do que realmente calculando o ordenamento. Mas o seguinte, os programas de computadores, os problemas que a gente pode abordar, eles podem ser gigantescos. Pode ser que a minha lista não tenha 1000 números, tem 1 milhão, 1 bilhão. Pode ser um volume de dados absurdo. E o computador tipicamente trabalha com volumes absurdos. Mesmo para fazer coisas triviais, né? Então, por exemplo, você pega um monitor numa resolução bem horrível. Tipo essa, 1024 vezes 768, não lembro o número exato. Mas isso é bem arcaico. E tem o quê? É quase 1 milhão de pixels, né? 786 mil. Se você quiser mostrar uma imagem na tela, algum ponto vai ter algum código que vai controlar exatamente cada pixel da tela, qual a cor dele, como calcular o pixel. Ou seja, é uma operação que você precisa fazer 1 milhão de vezes para cada frame. Então, se estiver rodando um jogo a 60 frames por segundo, dá para ver que é muita conta, né, para um volume muito grande de dados. Então, é interessante, e a gente nunca sabe o tamanho dos nossos problemas, né? Sei lá, de onde vem essa lista? Pode ser uma lista de alunos, com as notas dos alunos, e vai ser alguma coisa com algumas dezenas, talvez uma centena de elementos. Eu não preciso me preocupar muito com o algoritmo. Mas pode ser que essa lista seja uma lista com, sei lá, interações de usuários de um site que recebe 1 milhão de visitantes por dia. E cada usuário interage, sei lá, em média, dependendo do grau de refinamento que eles querem espionar a nossa vida, centenas de pontos, porque pode ver a posição do mouse, em que ponto ele parou o mouse, coisas do tipo. Então,
existe o potencial de ter um volume grande de dados. E o que a gente faz então? Na hora de estudar os algoritmos, não só eu comparo, não faz sentido eu comparar dois algoritmos num ponto específico. Também é importante comparar como que os dois algoritmos crescem com o tamanho da entrada. Então, no nosso exemplo, eu usei uma lista de 1000 elementos e executei o nosso algoritmo de ordenamento inocente comparando com o Quicksort. E o Quicksort, né, o inocente deu, vamos voltar aqui no time, 5 ponto alguma coisa milissegundos, e o Quicksort deu 1 ponto alguma coisa, né? Deu várias vezes mais rápido. Vou executar de novo só para lembrar esses números. O Python também tem uma função de ordenamento já embutida, e faz sentido comparar com a software do Python, só para a gente ver o que está acontecendo, né? O quão bem as nossas implementações se comparam com a do Python. Pessimamente, né? Só para lembrar, 52 microsegundos, se eu for converter todo mundo para microsegundos, aqui seria 1640. Então, a nossa melhor implementação perde por 30 vezes da implementação do Python. Enfim, eu não tentei fazer os truques para extrair o máximo de performance possível. E a implementação da função sorted no Python é feita em C e não em Python. Então, mesmo que eu fizesse todos os truques possíveis para melhorar ao máximo, sei lá, digamos que eu consiga reduzir pela metade esse tempo. Ainda assim, a implementação do Python ganha de lavada. Tá? Mas tem uma outra preocupação mais importante do que ver comparar diferentes funções para o mesmo input, que é comparar a mesma função na medida que a gente vai aumentando a entrada. Porque geralmente, o que eu faço quando a gente vai resolver um problema que envolve um conjunto muito grande de dados, normalmente a gente implementa as funções testa num subconjunto pequenininho, onde vai rodar num tempo razoável, para ver se está funcionando, se está tudo certo, e depois aumenta o volume de dados. Mas eu preciso saber como que o nosso programa vai se comportar na medida que eu aumento o volume de dados. Na maioria das situações, idealmente, a dificuldade de cálculo deveria aumentar de forma proporcional ao volume de dados. Então, se eu tiver 2 vezes mais elementos, idealmente deveria demorar umas 2 vezes mais para calcular o ordenamento da lista. Mas isso nem sempre acontece, isso depende do algoritmo. E esse é um tema de estudo em algoritmos. Às vezes eu preciso decidir ou investigar como o algoritmo cresce. Se ele cresce de maneira linear, né? Ou seja, se eu dobrar o tamanho da entrada, eu também dobro o tempo de execução, ou dobro a quantidade de memória necessária para executar o algoritmo. Em algumas situações muito felizes, eu consigo tempos sublineares, significa o quê? Se eu dobrar a complexidade da entrada, o volume de elementos na entrada, eu vou executar mais rápido do que o dobro do... Né? Geralmente mais lento do que o número original, mas algo no meio, né? Algo mais rápido do que seria essa extrapolação de dobrar o número de elementos. E, finalmente, tem um caso que é muito comum, talvez mais comum do que esses dois outros, que é quando você aumenta por um fator, o tempo de execução aumenta por um fator ainda maior. Tá? Às vezes, por exemplo, você aumenta por um fator x e o tempo de execução aumenta por x ao quadrado. Então, a gente diz que esse é um algoritmo quadrático no tamanho da lista. E vamos ver o comportamento do F1, F2, do sorted original do Python. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas listas. Uma lista, essa lista com 1000 elementos, seria a minha original. List de range de 1000. Vamos fazer a lista de 10.000. E a de 100.000, por que não? Tá, então fazendo isso, o que a gente tem? Eu tenho que bagunçar essas listas, porque elas já estão ordenadas do jeito que eu criei. 10.000 e 100.000. Ótimo. E agora vamos testar esses algoritmos. Então, sorted na lista de 1000 seria a nossa base. A gente vai multiplicar por 10 e ver se o tempo multiplica por 10 também. Então, na lista de 1000, ele demora um pouco porque ele repete várias vezes. Tá? Na lista de 1000, aqui no caso ele repetiu 10.000 vezes. Ele demora 51 microsegundos. Na de 10.000, se for proporcional, a gente esperaria 500 microsegundos. Vamos ver se é. Não é. Ele vai além do proporcional. E para o 10.000, a gente esperaria 10 vezes mais rápido que isso, se fosse proporcional, seja 10.000 microsegundos, mais ou menos, ou 10 milissegundos. Vocês vão ver que vai ser um pouco mais. O ordenamento, ele intrinsecamente cresce mais rápido do que o tamanho da lista. A complexidade cresce de maneira mais rápida que o tamanho da lista. De maneira típica, a taxa com que ele cresce é proporcional a n vezes o logaritmo de n, onde n é o tamanho da lista. Então, só para a gente ver se faz sentido isso. Então, digamos que ele demore um tempo para calcular uma de 1000. A gente esperaria
From math. A gente esperaria uma taxa de crescimento mais ou menos assim. Se eu multiplicar por 10 vezes, seria 10 vezes log de 10 vezes maior. Então, eu esperaria umas 23 vezes, né? Em vez de aumentar em 10 vezes o tempo de execução, aumentaria algo da ordem de 20. Mas isso é um pouco. Na verdade, o log é base 2, 33, sei lá. Mais ou menos, né? Ele multiplica por 10 e mais um pouco, e quase dobra. Vamos ver os nossos outros algoritmos que a gente fez. São bem piores. Esse era o inocente. Vamos ver para 10.000. Então, será que ele aumenta 10 vezes? Aumenta muito mais que 10 vezes. Né? Então, 615 dividido por 5,48. Então, multipliquei por 10, ele aumentou por 100. Vamos ver o de 100.000. Esse algoritmo, eu já vou adiantar, é um algoritmo quadrático. Então, se você aumentar n vezes, ele aumenta n ao quadrado vezes mais no tempo de execução. E é o que a gente observou aqui, né? Se eu aumentei 10 vezes, n ao quadrado dá 100. É mais ou menos 100. E aqui eu esperaria, como eu aumentei 100, esperaria aumentar 10.000 vezes em comparação a essa execução. Talvez ele demore muito tempo para terminar. Mas, enfim, eu sei que o F1, então, é um algoritmo quadrático. Ou seja, o tempo de execução demora é proporcional ao quadrado do número de elementos da lista. Ou seja, isso cresce muito rápido, com listas muito grandes. Então, se você sai de uma lista de 1.000 elementos para uma de 1 milhão, ao invés de ficar 1.000 vezes mais trabalhoso, vai ficar 1 milhão de vezes mais trabalhoso, porque é n ao quadrado. E isso é um péssimo comportamento para um algoritmo de ordenamento. Idealmente, o algoritmo deveria ter complexidade linear, mas é muito difícil criar esses algoritmos, tá? Então, existem alguns, para alguns casos especiais, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a maioria dos algoritmos bons de ordenamento de listas tem esse comportamento n log de n. Tá demorando aqui. Eu acho que eu vou perder, eu vou cancelar, porque eu perdi a paciência. Certo? Era para ele vai demorar umas 100 vezes isso. E isso talvez dê alguns minutos. Mas vamos ver então F2. F2 a gente já tinha calculado para a lista de 1.000. Depois eu vou fazer para de 10.000 e, se o tempo permitir, para de 100.000. Vocês vão ver como que ele cresce. Será que é quadrático? Será que é n log n? Bom, ele é mais rápido do que o F1. F2, lembrando, é o mês de sorte, que a gente pegou a ideia da Wikipedia. Tá, ele não é. Se eu aumentei 10 vezes, ele aumentou 15 no tempo de execução. Não é linear também, mas não aumentou 100, que é o que a gente esperaria no quadrático. E do 10.000 para o 100.000, que aumentou 10 vezes, seria de 800 para 24. Tá, aumentou 33 vezes. Não 100, mas também não 10. Ele está no meio do caminho. Ele é, e eu não vou fazer a demonstração aqui, ele é um desses algoritmos n log de n. Mas, às vezes, alguns detalhes de implementação também podem mexer no comportamento do algoritmo, fazer ele se comportar de uma maneira um pouquinho diferente. Mas essa é a apresentação geral que eu queria fazer sobre esse assunto. E, enfim, é isso, gente. Eu vou terminar por aqui. Acho que eu já discuti muita coisa. Então, só recapitulando, o algoritmo é uma sequência de passos bem definidas, geralmente algo que a gente consiga traduzir numa linguagem de programação, para executar um problema específico. Né? Um algoritmo bem feito, os passos não são ambíguos, eles não têm ambiguidade, são precisos e corretos. O que significa isso? Que se você executar aqueles passos exatamente como eles foram concebidos, você tem alguma garantia de que vai chegar na resposta correta depois de um tempo finito de execução. Tá? Eu vou fazer um vídeo extra mostrando que essas distinções às vezes são mais complicadas na prática. Às vezes coisas que são, inclusive demonstradamente um algoritmo correto, na prática pode não funcionar tão bem assim, mas aí já é uma complicação para um outro dia. Até mais, pessoal.